Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá pessoal, eu me chamo Ana, eu tenho 28 anos de idade. Eu gostaria de deixar registrado aqui no canal, que por sinal eu adoro assistir, que foi algo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu sou natural de Cuiabá, mas eu moro aqui em São Paulo há 7 anos. Eu decidi me mudar, pois sempre achei que aqui estava a minha oportunidade de estudar, trabalhar e construir a minha carreira. No início, a adaptação foi um pouco difícil. Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Era uma vida muito corrida. Como toda estudante de origem humilde, eu não tinha muito dinheiro. Então, eu sempre buscava economizar ao máximo para conseguir estudar e assim me manter. Nessa época, eu dividi um quarto com uma colega de faculdade, já que uma jovem sem dinheiro, como eu naquela época, não costumava ter muitas opções, e achar um lugar para ficar que coubesse no bolso era algo realmente complicado. Como nessa época eu era sozinha, eu tinha que me virar. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de ter o próprio espaço. Apesar da minha colega ser um pouco parecida comigo no jeito de ser, eu me sentia desconfortável muitas das vezes com as visitas que ela recebia. Foi economizando e procurando bastante que achei um apartamento que se encaixava bem no orçamento que eu tinha. Ele ficava um pouco distante do meu trabalho e da minha faculdade, mas o preço, no final das contas, compensava o transtorno de ir e vir todos os dias. Pelo menos era o que eu achava. Enfim, eu consegui fechar negócio diretamente com o responsável que estava alugando o apartamento. Ele me pediu 3 meses adiantados. Eu pensei que finalmente conseguiria me instalar e ter o meu cantinho até eu me formar. Como eu disse, uma jovem sem dinheiro não tem muitas opções. E pelo valor, não era lá grandes coisas. O prédio era bem velho e tudo nele parecia precisar de reforma. Eu costumava chegar bem tarde. O meu apartamento era lá pelo 6º andar e eu era obrigado a enfrentar aquele elevador velho e sinistro do prédio. Isso se eu não quisesse subir aqueles lances infinitos de escadas. Eu não tinha muitas coisas. Por mais que um apartamento fosse simples, eu me sentia em casa naquele local, mas nos corredores daquele prédio, e especificamente no elevador, eu sentia uma energia muito ruim. Naquela época, eu era uma garota sozinha e de poucos amigos, mas o Morfeu, o meu amado gatinho, me dava a melhor companhia que eu poderia ter. Eu o batizei assim porque o danado só dormia o dia inteiro e adorava se deitar em cima dos meus livros enquanto eu estudava. Eu me lembro que em uma noite algo aconteceu, o que me deixou bastante intrigada. Nesse dia fazia muito frio, eu estava na cama estudando e revisando algumas matérias, e o Morfeu, como sempre, estava dormindo ao meu lado. Isso eram por volta das 11 horas da noite, meia-noite mais ou menos. Foi quando eu escutei alguém batendo na porta. Eu fiquei parada, tentando assimilar se era a minha porta que estavam batendo de verdade. Foi então que bateram de novo. Eu fiquei meio apreensiva, já que eu não costumava receber visitas, e muito menos nesse horário. Eu até cheguei a achar que era o síndico ou algo parecido. Então,
Eu fui até a porta e tentei ver o que era pelo olho mágico e não vi ninguém. Perguntei quem era umas 3 vezes e ninguém respondeu. Eu decidi então deixar para lá, achando que era apenas um engano. Quando virei as costas e dei no máximo 4 passos, bateram novamente. Eu destranquei a porta e abri rapidamente. O corredor estava vazio. Eu fiquei impressionada, pensando que se fosse alguma brincadeira, como a pessoa havia corrido tão rápido. Mas tinha algo mais curioso ainda. Lá na frente, o elevador estava aberto. Eu fiquei parada ali algum tempo para ver se alguém entraria nele, mas nada. Aquele elevador vivia dando defeito, subindo e descendo sozinho, e eu achei que era apenas mais um, e entrei. Eu achei aquilo muito estranho e falei com o síndico que o elevador tinha dado defeito de novo. Então ele me disse que não seria possível, já que ele havia passado por manutenção na semana anterior. Então achei que era apenas um simples caso e relevei com o tempo. Eu fui me acostumando com esses acontecimentos que eu achava ser problemas comuns devido ao prédio ser muito velho e antigo. Dos vários que ocorriam, o que eu vou contar foi o primeiro em que eu vi algo que para mim não era desse mundo. Eu estava no estacionamento do prédio, aquele lugar que me dava arrepios. Eu estava pegando algumas compras no porta-malas de um carro velhinho que eu tinha naquela época. Foi quando eu escutei o elevador se abrindo. Eu pensei que era alguém vindo para o estacionamento. Na inocência, eu ainda cheguei a gritar: "Segura aí para mim, por gentileza!" Eu estava com a parte do meu corpo para dentro do carro. Eu estava juntando as últimas sacolas. E quando eu olhei de relance para ver se a pessoa estava segurando o elevador para mim, eu vi algo que se parecia com uma silhueta de uma mulher. Ela estava em pé dentro do elevador. O que me chamou a atenção era que ela parecia ser meio translúcida. Ela ficava lá e não saía. Ela não se mexia. Só de olhar eu já me arrepiava toda. Foi um momento bem rápido, mas o bastante para eu perceber que não se tratava de uma pessoa. Depois de alguns segundos, o elevador fechou e logo em seguida abriu novamente. Quando abriu, já não tinha ninguém lá dentro. Aquele momento com certeza me assustou muito e me deixou com as pernas tremendo. É claro que eu não ia usar mais aquele elevador para subir. Eu tive que encarar aquelas escadas intermináveis, cheias de sacola. Eu estava tremendo de medo quando eu olhava para baixo e via aquele vácuo no escuro. Parecia uma eternidade até o 6º andar, mas rapidamente destranquei o meu apartamento e olhei rapidamente para a porta daquele elevador. Uma sensação muito ruim havia tomado conta de todo o meu corpo. Eu entrei rapidamente para o meu apartamento e tranquei a porta. Eu realmente estava começando a acreditar que aquele local tinha algo que não se poderia explicar. Por mais que o prédio fosse antigo, não era por causa de problemas na estrutura, mas sim algo sobrenatural. Eu fiquei pensando naquilo por um bom tempo. No meu andar havia uma senhora bem educada, que sempre me cumprimentava com um bom dia, boa tarde ou boa noite, toda vez que nós nos encontrávamos. Eu tomei coragem e puxei conversa com ela para tentar descobrir um pouco sobre aquele prédio velho. Conversa vai, conversa vem. Então eu mencionei os problemas que me incomodavam ali e perguntei se por acaso ela já havia presenciado algo de estranho. Ela me disse que morava ali há muitos anos e que o prédio sempre foi cheio de problemas. Mas o que realmente a deixou impressionada foi um incidente com a jovem do último andar. Curiosa, eu perguntei o que havia acontecido. Ela disse que alguns anos atrás, uma jovem havia se jogado do apartamento dela, que fica no último andar.
o que deixou todos os moradores chocados. O motivo era um simples término de namoro. Naquele momento, eu me gelei por inteira, pois eu tinha constatado que o que eu vi ali, na verdade, era bem real. Mas antes de me mudar, ocorreu um outro fato assustador, que para mim seria o último, mas para o prédio, com certeza não. Numa tarde, eu estava entrando no prédio e vi uma movimentação que não era comum naquele local. Haviam umas 5 pessoas cercando o elevador e tentando abrir a porta. Uma delas era uma mulher que estava chorando. Eu fiquei ali algum tempo tentando entender o que estava acontecendo e só escutava a mulher dizendo: "Por favor, tirem a minha filha daí. Por favor, me ajudem." 2 homens tentavam incansavelmente abrir aquela porta. Foi quando eu escutei a voz de uma garotinha. A mulher que estava chorando era a mãe dela e disse que a filha correu na frente dela e entrou no elevador, que fechou do nada e travou, deixando a menina lá dentro. Eu me senti muito mal com o desespero daquela mãe. Depois de muito esforço, aqueles 2 homens enfim conseguiram abrir a porta. E de lá de dentro daquele elevador escuro, saiu aquela linda garotinha. O mais estranho de tudo foi o que aquela garota falou para a mãe dela enquanto a abraçava. Disse que não sentiu medo, pois tinha uma moça lá que falou para ela não chorar e que tudo iria dar certo. Eu me lembro que a mãe dela até contestou falando: "Filha, mas você estava presa sozinha lá dentro do elevador? Não tinha ninguém com você." Mas a menina foi insistente em dizer que a moça havia cuidado dela e que a mesma havia ficado o tempo todo ao seu lado. Bom, pode até parecer loucura minha, mas eu sei que naquele lugar o espírito daquela mulher permanecia vagando e que naqueles corredores e naquele elevador se escondia um mistério que ia e vai até nos dias de hoje, muito além da minha compreensão. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite a todos, o meu nome é Márcio e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao canal por ler o meu relato, pois será através dele que irei contar o que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu trabalho como motorista de caminhão desde o ano de 2003, então posso dizer que as estradas do Brasil já fazem parte da minha vida há muito tempo. E também as considero um pouco como a minha casa, já que são nelas que eu passo noites e noites antes de chegar no destino das minhas cargas. As minhas viagens são bem longas e não posso mentir para vocês, também são muito cansativas. Para matar um pouco da saudade da minha família, eu carrego no painel uma foto para me lembrar de que sempre tenho que voltar em segurança para casa e assim poder abraçar novamente os meus filhos e a minha esposa. Mas o que eu tenho para contar para vocês me faz entender que somos apenas grãos de areia em toda essa existência e que com certeza existe algo muito maior que nos cerca e que nos observa. Acreditando ou não, podemos ter uma experiência com elas quando menos esperarmos. Era por volta de junho de 2014. Tinha aparecido uma carga grande para o norte do país. Então, aceitei a proposta da empresa. Toda vez que eu pegava viagens muito longas, eu chamava o meu amigo Sérgio para ir comigo. A companhia dele era sempre muito boa. E como ele era um cara que adorava viajar e ganhar uma graninha extra, eu juntava o útil ao agradável. Além disso,
Ele sempre ajudava na hora da descarga e cuidava muito bem do caminhão. Íamos batendo papo, contando piadas e histórias pelas estradas do país. Preparamos o caminhão, fomos para a empresa e carregamos. Quando foi bem de tardezinha, no início da noite, colocamos o caminhão na estrada. Como eu disse, as viagens costumavam ser bastante cansativas. E nesse dia, eu me lembro que o Sérgio estava apagado, dormindo com o boné tampando seu rosto e eu dirigindo e ouvindo um rádio como de costume. A noite estava bem bonita, com poucas nuvens no céu, a lua estava bem clara e o céu estava bastante estrelado. O farol iluminava bem o horizonte. Era uma viagem tranquila até então. A estrada vazia, raramente eu via um carro passando por mim ou no sentido contrário. Me recordo que antes do acontecido, o rádio estava ligado, o Sérgio desmaiado e eu cantando sertanejos que tanto gosto. Então o rádio começou a chiar como se estivesse com alguma interferência. Eu até tentei sintonizar novamente, mas todas as estações que eu tentava colocar não saíam som nenhum. Eram apenas estranhos ruídos. Eu até pensei que ele poderia estar fora do ar, mas como estava percorrendo um trecho entre duas cidades, não fazia o menor sentido não ter cobertura naquela região. Eu diminui um pouco a velocidade do caminhão e tentei por uns 5 minutos fazer o rádio voltar ao normal. Foi então que, mesmo ligado, ele apagou de vez. Nós que somos de antigamente, achamos que todo aparelho eletrônico se conserta no soco ou no tapa. Então, eu dei umas batidas nele e disse: "Caramba, esse rádio velho tinha que dar defeito logo agora. Algum fio deve ter soltado ou pifou de vez essa porcaria. Depois eu pedi para o Sérgio dar uma olhada para mim." O barulho dos socos no painel fez com que o Sérgio acordasse e ele me perguntou: "O que é isso, moço? Tá doido, é? Tá dando soco no rádio? O que aconteceu?" "Rapaz, eu tô socando aqui porque essa porcaria aqui parou do nada. Acho que ele queimou. Também ficar comprando esses troços aí do Paraguai só pode dar nisso." "Eita, homem ignorante você, hein? Deixa eu dar uma olhada." Enquanto o Sérgio tentava ligar e fazer o rádio voltar ao normal, eu me lembro de uma luz muito forte batendo no retrovisor, vindo de trás do caminhão. A luz era tão intensa que iluminou a cabine praticamente toda. Então eu disse: Ai, não é possível agora, só me faltava essa. Será que esse cara não sabe que o farol dele tá alto? Uma noite clara dessa, só pode estar cego. Putz grila, rapaz, olha que porcaria esse cara tá fazendo." Eu não conseguia distinguir se era um carro ou um outro caminhão. Eu só vi uma luz que parecia que tinha milhares de refletores acesos. Ele ficava lá atrás de mim, como se estivesse me seguindo. Foi aí que o Sérgio largou o rádio e disse: "Mas que cara sem noção! Dá passagem para ele, Márcio. Deixa essa íngua passar, pelo amor de Deus." Aquilo já estava me irritando. Então, eu reduzi um pouco a velocidade, joguei um pouco para o acostamento, liguei a seta e dei passagem para ele. Mas por incrível que pareça, ele não passava e ainda por cima regulava a velocidade dele com a minha. Então eu disse: "Rapaz, esse cara só pode estar de brincadeira comigo. O cara não quer me ultrapassar." Aquela luz ficou ali tão forte que se eu desligasse o farol do meu caminhão, eu conseguia ver tranquilamente toda a estrada. Foi então que de repente aquele brilho intenso se apagou do nada. Achamos que o carro ou o caminhão tinha virado para um outro rumo, ou então tinha tomado vergonha na cara e apagado os faróis. Lembro-me de ter xingado aquele homem por vários nomes. Já o Sérgio estava bem chateado, porém ainda calmo, e o Sérgio disse: esses motoristas de finais de semana não sabem nem usar um farol. Pelo amor de Deus, não era nem para sair de casa.
olha o problema que eles causam na pista. No momento que ele disse aquilo, o caminhão simplesmente começou a perder força. Eu tentei trocar de marcha, acelerando mais, mas sem resposta alguma. E falei para o Sérgio: cara, eu não sei o que está acontecendo, mas o caminhão não está respondendo. Logo em seguida, um ruído agudo e muito alto começou. Achamos que era o rádio, então falei: pelo amor de Deus, mas que som irritante! Ô Sérgio, por favor, desliga aí, cara. O Sérgio tentava desligar e falava: rapaz, essa porcaria aqui não quer desligar não. O que está acontecendo? Mas na verdade, aquele ruído não vinha do rádio, e sim de fora. Foi então que aquele barulho irritante simplesmente silenciou. Foi quando eu tirei os olhos do rádio e olhei para cima e vi algo que só via em filmes de ficção científica e que a princípio eu pensei até que era um avião ou helicóptero. Na hora eu falei para o Sérgio: olha aquilo ali no céu, cara. Pelo amor de Deus, será que é o quê? Era um objeto oval e metálico que estava voando a mais ou menos uns 30 metros de altura. Devia ter o tamanho de um ônibus daqueles de viagens. Tinha luzes coloridas pulsantes que pareciam mudar de cor constantemente, com cores tão vibrantes que eu nunca tinha visto antes. Aquilo de certa forma afetava o caminhão, que por mais que não respondesse aos meus comandos, continuava devagar, quase parando. Na hora, constatei também que não era um avião ou coisa parecida, pois acompanhava a gente flutuando no céu e não fazia nenhum tipo de barulho. Era muito silencioso. Ele só ficava lá piscando aleatoriamente várias luzes. Por mais que estávamos eufóricos, tentamos manter a nossa calma e ficamos ali observando aquela coisa. Eu tentando manter o caminhão na pista, mas só que estava difícil de manter a atenção nas duas coisas. Depois de alguns minutos, um círculo como um clarão saindo de dentro dele surgiu um pouco mais acima daquela coisa. Ele se deslocou quase que instantaneamente para perto daquela espécie de portal e em seguida desapareceu do nada. Eu olhei para o Sérgio e ficamos ali sem falar nada, tentando entender o que havia ocorrido ali na nossa frente. Em seguida, o caminhão logo voltou a responder ao acelerador e o rádio, que aparentemente estava estragado, voltou a tocar. Então o Sérgio disse: Márcio, pelo amor de Deus, acelere e vamos sair daqui agora, cara. E assim eu fiz. Alguns quilômetros à frente havia uma cidadezinha. Para nos acalmarmos e ver se estava tudo bem com a carga, paramos nela. O Sérgio e eu olhamos a carga, olhamos até o rádio, olhamos tudo e estava tudo normal. Não havia nada estragado. O caminhão funcionava perfeitamente. O Sérgio jogou uma água no rosto, se sentou um pouco, acendeu um cigarro e me perguntou: ô Márcio, eu nunca fui de acreditar em alienígenas, esses homenzinhos verdes. Acho até que isso tudo era invenção. Rapaz, você tem alguma ideia do que era aquilo na estrada? Eu estou intrigado até agora. Eu não quero acreditar no que eu vi. Eu falei para o Sérgio que eu não tinha noção do que poderia ser aquilo. E em seguida, eu fiquei olhando para aquele céu estrelado, pensando por alguns minutos, e não consegui imaginar nenhuma resposta lógica para aquilo que vi. Até hoje, eu não sei explicar o que era. Para as poucas pessoas que eu compartilhei esse relato, acho que 1% delas acreditou em mim. Já o restante disse que estávamos sob o efeito de alguma substância ou que o sono fez com que a gente avistasse coisas. Mas o Sérgio, felizmente, estava lá e viu o que eu vi e sentiu o que eu senti. Depois disso, eu passei a acreditar que existe algo muito maior do que a gente e muito mais poderoso.
que habita nessa imensidão do universo. Esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite.